Parashá Re'eh. Observe, é a 48ª porção semanal desse ano de 5.784, do ano comum de 2024. Tem 2024 anos que o Filho de Deus teve nesta terra. Amém? É bastante anos, né? Não sabemos se está correta essa conta, mas vamos supor que esteja. Já tem 2.000 anos que ele esteve aqui. Na contagem hebraica, nós estamos no ano da criação de 5.784. Estamos próximo de chegarmos aos 6.000. E Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou. Amém? Essa paraxá vai de Devarim 11:26 a 16:17, a Haftará Isaías 54:11, 55:5, e a porção do Berit Hadashá, João 9:1 a 10:42. Mas eu não vou falar hoje sobre essa porção, sobre essa paraxá. Hoje eu vou falar sobre outro assunto. Eu quero começar falando com 2 perguntas que o Senhor fez por meio do profeta Isaías, lá em Isaías 49, versículo 24. Ele faz 2 perguntas. Acaso tirar-se-ia a presa ao valente? Ou serão libertados os cativos de um tirano? Pergunta interessante. Às vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando conosco. Essas perguntas nos fazem entender que mesmo que pareça impossível libertar cativos de um guerreiro poderoso, de um tirano, Yud Revavirê, ele está nos ensinando que ele é capaz de realizar esta, vamos dizer assim, tarefa impossível, essa proeza impossível. Muito obrigado. Ele, na realidade, promete intervir e resgatar aqueles que estão em cativeiro, mostrando seu poder e sua fidelidade. Todos nós, pelo menos dentro da igreja de Machia, sabemos que Yud Revavirê enviou seu filho Yeshua, nascido de mulher, para nos salvar de nossos pecados. Todo mundo sabe disso. Todos que estão na igreja, se perguntar, eu acredito que sabem. Porém, poucos sabem que essas 2 perguntas feitas pelo Criador por meio de Isaías está nos revelando que nós estamos presos por um valente e tirano. Essas 2 perguntas que o Criador está fazendo por meio de Isaías está nos ensinando, nos dizendo que nós estamos presos por um tirano. E o nome dele todos nós sabemos, o diabo. E que a terra é a casa deste valente tirano. Às vezes as pessoas não pensam, mas Yeshua sempre disse que ele era príncipe deste mundo. O príncipe mora onde? No seu castelo, não é verdade? Nas suas terras. Então esse príncipe também tem o seu castelo, tem seu trono aqui na terra. Até Yeshua fala em Apocalipse, né? Com aquela igreja, não sei qual é, Tiatira, não sei. Ele diz assim: eu sei que tu habitas onde está o trono de Satanás. Então, e que Yeshua é primeiro
que Yeshua, antes de me salvar ou de salvar você, é isso que eu quero dizer, primeiro, ele tem que derrotar o valente e tirano. Aí sim, ele nos salva. Amém? Primeiro, ele tem que dominar o tirano. Primeiro, ele tem que derrotar o valente. Para depois, o quê? Tirar da mão do valente os bens do valente. Por isso está escrito lá em Mateus 12, de 28 a 29, assim, ó. Mas se é pelo Espírito de Elohim que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Elohim. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Parece até que não tem sentido o que ele está falando. E roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, então lhe saqueará a casa. Yeshua sabe disso. Yeshua sabe que ele tem que entrar na casa do valente, e que ele tem que dominar o valente, e tem que amarrar o valente, para depois saquear a casa do valente. Então, como Yeshua sabe disso, Deus introduz ele na casa do valente, nascido de mulher, debaixo da lei. A terra é a casa do valente. Primeiro, para ele fazer o quê? Amarrar o valente, derrotar o valente, o diabo, que é o dono da casa, para depois roubar-lhes os bens. É por essa razão que Yeshua diz lá em Lucas 11, de 20 a 22. Quando o valente, e este valente é o diabo, guarda armado a sua casa, a terra, em segurança estão os seus bens. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, quem é este? Yeshua. E vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Yeshua está consciente disso. A igreja é que não está mais consciente, ela não tem mais esse entendimento que Yeshua veio na terra sim para nos salvar, mas primeiro ele precisa derrotar o dono da casa, o valente. Yeshua está pleno de entendimento disso, e nós, igreja, não temos o entendimento mais, mas precisamos entender isso. É importante entender isso. E como Yeshua, o mais valente, venceu o diabo que era o valente, como que ele fez isso? O campo dessa grande e épica batalha, sabe onde foi? Na cruz. Mas ela não começa na cruz. Ali é o final da grande batalha. Essa batalha vai iniciar quando João Batista mergulha e Yeshua nas águas. E quando ele levanta, o Espírito de Deus toma ele e leva para o deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Começou a guerra. Começou a grande batalha. Agora o diabo sabe quem é mais valente que ele. Foi anunciado para toda a criação quem é aquele que entrou na casa dele para manietá-lo, para amarrá-lo, para derrotá-lo e para tomar dele os seus bens. Antes ele não sabia. Mas aquele dia, toda a criação ficou sabendo que ele já estava dentro da casa do valente. Começou a guerra. Começou a batalha. Você vai notar que Yeshua às vezes estava ensinando, ele falava, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo está chegando e eu não tenho parte com ele. Ó, ele está na casa do valente. Mas o valente quer derrotar ele. E ele quer derrotar
o valente. Agora, Yeshua faz tudo o que o Pai mandou. E ele vai em caminho da finalização desse grande confronto. Um confronto nunca visto na criação. O confronto do valente contra o mais valente. Olha que coisa. O diabo já ficou espantado porque como alguém pode entrar na minha casa sem minha autoridade? Aí você vai entender Jó. O diabo falou assim: poxa, Senhor, tu fica abençoando Jó lá na minha casa? Assim, é por isso que ele te adora. Será que ele não te adora à toa, porque você dá tudo para ele lá? Tira as coisas dele que eu quero ver se ele te adora. Porque Deus está abençoando alguém na casa, no território do inimigo. Então Deus introduz um mais valente na casa do valente, para ter uma batalha justa contra ele. Agora, o ápice dessa batalha, o campo aonde foi travada essa batalha épica, foi a cruz do Calvário. Aonde, presta atenção, aonde o valente pensou que derrotou o mais valente. E eu vou dizer uma coisa para você: se o mais valente não tivesse ressurgido, o valente tinha vencido o mais valente. Olha, veja o que está escrito lá em Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. A batalha não começou na cruz, a batalha começa quando ele entra aqui e quando ele é apresentado ao mundo como o mais valente. O diabo toma conhecimento de quem é que está na casa dele e que vai derrotá-lo. Só que o diabo, ele é astuto. E ele pega, põe ele no madeiro e o mata. Deve ter sido a alegria dos demônios. Porque Yeshua fala assim: forte touros de Bazã me cercaram. Os demônios todos caídos, todos eles, de todo canto do universo, aonde eles estivessem, naquele dia, eles estavam em cima do mais valente. Para destruí-lo, para moer a alma dele, para levar a alma dele para a Guiena. E levaram? Sim. 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 Só que o pai não o deixou lá. Por quê? Porque ele não tinha pecado algum. Então ele não tinha, a morte não tinha direito sobre a vida dele. Então, com a morte, ele derrotou o valente, amanietou ele e roubou-lhe os seus bens. Nesta cruz, o campo de sua batalha, Yeshua nos concilia com o Pai. É na cruz. Porque na hora que o diabo está cravando ele no madeiro, ele está roubando os bens do inimigo. Ele está tirando os bens do inimigo. Porque tinha uma dívida que nós tínhamos diante de Deus e que Deus teria que cobrar e nós não teríamos como pagar. Então nós seríamos destruídos, estaríamos com o diabo
por toda a eternidade, lá no lago de fogo e enxofre, mas ele aproveitou e cravou a minha dívida naquela cruz. Tirou de mim. Falou: Rafael, eu sei que sua dívida é grande, eu sei que tu não merece, mas eu vou te tirar da mão do valente. Cravou a minha dívida lá naquele madeiro. Nesse mesmo campo e nessa mesma cruz, Yeshua vence o diabo e todos os principados e potestades e os despoja de suas armaduras, de suas armas e de todos os seus bens, e os exibe publicamente. Vitória é pública. Vitória tem alarido público, todo mundo fica sabendo. Tem um jogador de tênis aí que perdeu para um outro, o bambambam dentre eles, perdeu feio, está todo mundo comentando, está nos jornais do mundo inteiro. Vitória tem alarido. É público. Todo mundo sabe. Tanto sabe que no carnaval aqui, eu não sei se desse ano ou do ano passado, eles fizeram uma encenação ao contrário. Que o diabo venceu o mais valente. Foi ou não foi? Então eles sabem. É público. Eles sabem que o mais valente venceu o valente. Eles sabem, o diabo sabe disso. E ele está me ouvindo também, e ele sabe que nós agora sabemos. E o que ele não quer é que eu saiba. Porque se eu não sei, ele continua fazendo comigo o que ele quer. Deu para entender? Eu preciso entender isso aqui dentro do meu coração. Pois a vitória de Yeshua sobre o valente, ela é pública. E despojar, gente, é saquear o inimigo vencido e privar alguém de alguma coisa. Por isso que ele despojou, tirou o despojo. Quem fica com despojo? Quem vence a batalha. E se ele despojou, ele os privou dos seus bens, arrancou deles os bens. E o despojo pertence a quem? A quem venceu. Olha aí, ó. Quem vence a batalha fica com os despojos dos vencidos. Eles tiveram que entregar a Yeshua suas armas, suas armaduras, seus bens. Porém, uma coisa Yeshua ainda não fez. Yeshua ainda não tirou a essência deles. O que eu quero dizer com isso? Yeshua ainda não tirou deles a possibilidade de operar aqui. A casa ainda é dele. Só que ele está derrotado. Mas se eu não sei, o que adianta? Nada. Imagina, sou escravo, nasci escravo. Aí um dia assina aí a libertação dos escravos, mas ninguém me avisa. O que eu vou fazer de manhã? E o que o algoz vai fazer? Me bater. Eu não sei, ninguém me contou. O diabo sabe que somos assim. Eu preciso compreender que o inimigo, o príncipe deste mundo, foi derrotado pelo mais valente e foi despojado de toda a sua armadura, de toda a sua arma e de todos os seus bens. Ele não tem mais arma contra nós. Ele ainda tem poder sobre aqueles que não sabem que Yeshua, o Filho de Deus, o venceu. E ele tem medo que as pessoas fiquem sabendo. Por isso que é bom cegar. Por isso que é bom não compreender a palavra.
Eu posso até andar com a palavra de Deus debaixo do meu braço. Se eu não compreendo isso, de nada adianta. Eu posso abrir a Bíblia e deixar ela no Salmo 23, ler o Salmo 23 todo dia. Mas se eu não entender isso, de nada adianta. Eu continuo escravo. Eu continuo com medo. Porque eu não tenho consciência de que o Filho de Deus venceu o dono da casa. Então ele tem poder sobre minha vida. Pois quem não está em Yeshua, que é o mais valente, ainda são cativos do valente tirano. Ele vai abusar de você. Ele vai chicotear você, vai botar você viciado, vai fazer você se prostituir, ser um alcoólatra. Ele vai destruir você. Você não tem consciência. E você obedece ele. A Bíblia diz: de quem eu obedeço, esse se faz senhor da minha vida. Então, se eu obedeço, se eu falo uma mentirinha, quem se torna meu pai? O diabo. Porque eu não tenho consciência. E os cativos continuam a obedecer ao diabo, fazendo sua vontade. E o que acontece? O pecado alimenta o valente e tirando o pecado alimenta. Porque Deus disse que a serpente ia se alimentar do pó. Então, quando eu peco, eu fortaleço ele na minha vida. O diabo é fortalecido na vida de quem peca, porque você o alimenta. Mas nós que somos libertos do valente tirano, o diabo, pelo mais valente Yeshua, já não lhe devemos obediência alguma e somos colocados em uma posição de excelência. Eu estou falando uma posição de excelência porque eu não encontro outro adjetivo para essa posição. Mas interessante que se eu já tomei consciência, eu estou em Yeshua, o diabo não tem mais autoridade sobre minha vida. Primeiro, não tenho mais dívida. Diga, eu não tenho mais dívida. Então o diabo não vai cobrar nada de mim. Segundo, ele foi derrotado, despojado, amarrado e privado de tudo. Não tem armadura e nem armas mais. Tinha, mas agora não tem mais. Não tem. E às vezes a gente vê a igreja com medo de retaliação do diabo. Não tem. Eu só tenho medo se eu peco, que aí ele tem autoridade sobre minha vida. Mas se eu não peco, ele está destituído, amarrado e despojado. Ó, nós que somos libertos do valente tirano, nós estamos numa posição de excelência. E parece que a gente ainda não entendeu isso. Veja lá em Efésios 2,6. E ele nos ressuscitou, o Pai, né? Juntamente com ele, o valente, o mais valente Yeshua. E com ele nos fez sentar onde? Nas regiões celestes, em Yeshua HaMashiach. Eu não estou mais na carne, agora eu sou espiritual, estou sentado nas regiões celestes com Yeshua. E a minha visão é do mais valente, de Yeshua. E qual é a visão dele para o diabo? Que o diabo foi derrotado e despojado de suas armas, armaduras e bens. Quando olhamos para eles da posição que estamos em Yeshua, hoje os vemos sem armadura, sem arma, sem bem algum, despojados e derrotados e sem autoridade alguma sobre nossas vidas. É assim que ele está. Diga, é assim. Acabou. Não é diferente. Desde que não peque. Deu para entender? E logo aprendemos que, como Yeshua, nós também não vamos mais guerrear contra os homens. Yeshua veio guerrear contra os homens? Quando nós aceitamos
Nós somos tirados da mão do diabo, nossa dívida cravada no madeiro. Amém? E Yeshua despojou ele, tirou o poder dele, a armadura dele, tudo que é dele está tirado, ele não tem mais nada. Presta atenção, ele não tem mais nada, nem direito sobre nossas vidas, eles não têm. Eles não podem te tocar. Eu estava lendo a palavra, escrevendo esse texto, e Deus me fez lembrar do sonho que eu tive. Eu vi aquele demônio grandão gritando comigo, mas não pode me tocar. Não pode. Ele não pode tocar nas nossas vidas. Ele pode gritar, ele pode ameaçar, mas ele não pode. E nota, ele não tem armas contra nós. Isso vai me lembrar, toda arma forjada contra ti não prosperará. Essa é a herança do justo. Então ele não tem mais armas. Você precisa entender isso de você. Isso é uma questão de entender aqui dentro do coração. Você nota que Yeshua abriu o entendimento do coração dos discípulos de Emaú. Você precisa abrir o entendimento do coração e deixar isso entrar para você entender. E quando nós aceitamos, nós vamos aprender o que Yeshua fez. Ele não brigou contra os homens. Efésios 6,12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais das iniquidades nas regiões celestes. Ó, o que é? Olha só, hostes espirituais da iniquidade. Existem demônios preparados para levar ao homem a desobediência da lei de Deus. Ó, hostes espirituais da iniquidade. E eles ficam nas regiões celestes. Não é à toa que a igreja nega a lei de Deus veementemente. Amém, meu irmão? E somos preparados para sermos uma milícia. Lembra que Paulo falou que nós somos alistados para uma guerra? Pois é, e quando somos alistados para uma guerra, a gente não se preocupa com as outras coisas, só com a questão da guerra. E a igreja está precisando de voltar-se para isso. E somos preparados para sermos uma milícia, não para lutar segundo a guerra carnal, mas sim segundo a guerra espiritual. E com armas não carnais, mas armas espirituais poderosas em Deus, como está escrito em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Porque embora andamos na carne, embora ainda estejamos aqui, nesse corpo carnal, não militamos segundo a carne, ou seja, a nossa guerra não é segundo a carne. Como é que a carne briga? Dando soco, dando tiro, com espada de ferro, martelo, pedaço de pau, não importa, revólver. Isso é a forma da carne lutar. Não é dessa forma que nós militamos, pois as armas da nossa milícia não são carnais. Mas poderosas em Deus, são espirituais, poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Você tem poder de derrubar fortalezas. Você sabe o que é fortalezas espirituais? Você já percebeu que às vezes você quer fazer uma coisa e parece que está tudo, está impedindo? Você tem poder para derrubar fortalezas. Derribando raciocínio. Olha onde é a nossa batalha. E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Mashiach. E estando prontos para vingar. Você pensa que não tem vingança? Tem. Para vingar toda a desobediência dos mandamentos, quando for cumprida a nossa obediência. Olha como é. E o diabo astuto diz, lei de Deus acabou, aí como é que você fica? Como é que você vai obedecer para vingar a desobediência? Não vai, porque você vai desobedecer.
E aí você desobedecendo, quem é seu Senhor? Não é Deus. E para estas batalhas espirituais, nos é concedido autoridade pelo mais valente. Porque a gente precisa de autoridade. E o mais valente nos concedeu. Veja em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes. Quem é a serpente? Ó. E escorpiões. Quem são os escorpiões? Os demônios. Olha só. E sobre todo o poder do inimigo, todo. Seja lá qual for o poder do inimigo, nós temos autoridade. Olha aí, ó. E presta atenção, nada vos fará dano algum. Nada. Rafael, a potestade tem 50 milhões de demônios. Problema deles. Ele não pode nos tocar. Não pode gerar retaliação contra nós. Por isso que o diabo tem medo de uma igreja que tem entendimento da verdade e vive a verdade. Porque se assim o for, nós vamos estremecer não só os céus, mas a terra também. Nós estamos preparados. Nós não seremos preparados. Agora eu quero que você preste atenção em Lucas 10:19. Yeshua não vai nos dar autoridade. Ah, eu estou sem autoridade. Não. Ele já nos deu. Nós já temos. Diga, eu tenho a autoridade concedida pelo mais valente. Você não vai receber, você já recebeu. Ó. Você já pode usar. Com autoridade. Se você falar, o diabo tem que obedecer. Em nome de Yeshua. Assim, eu estou falando em nome do valente que te derrotou no madeiro. Acabou. E ele sabe disso. Nós é que estamos sem consciência. Nós precisamos ter consciência disso. Ele já nos deu. E é uma autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ó, tem gente que pisa serpente animal, mas aqui não é um animal. Apesar de que Paulo foi picado pela serpente, nada aconteceu. Tem isso também. Mas a gente começa a guerra espiritual. A gente pisa a cabeça da serpente e os escorpiões. E não tem dano nenhum, não tem retaliação nenhuma. Ó, e pasmem, prestem atenção. Temos autoridade para pisarmos todo o poder do inimigo. Todo é todo. Todo é todo. Yeshua não falou, você tem autoridade para pisar essa arma do inimigo, essa aqui não tem. Esse poder você não tem, esse você tem. Ele não falou isso. Ele falou que nós temos autoridade para pisar todo o poder do inimigo. Todo. Seja ele qual for. Todo. Está preparado, meu irmão? Todo. Todo. Aí, ó. E mais, não tem o inimigo poder de retaliação contra nós. Isso é mentira. Quando as pessoas ficam falando, não, irmão, ora só aqui, porque senão o inimigo vai retaliar. Isso é mentira. Isso é falta de compreensão da verdade. E como há ignorância no negócio, o diabo aproveita e entra. É igual você estar numa guerra e você não sabe que você tem que defender a posição ali. Você não atira, o inimigo faz o quê? Vai te matar. Você não tem compreensão que você tem autoridade para pisar todo o poder do inimigo, serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade, eu tenho, você tem, as crianças têm, que creem em Yeshua, até criança tem. O diabo não pode tocar em criança, nem velho, nem novo, porque a autoridade veio de Deus, entregou o mais valente entregou a nós. Temos que entender isso.
Não há retaliação da parte do diabo. Ele não pode. Ele não tem força para isso. Ele não tem poder para isso. Você vê que quando Yeshua chegou lá em Gadara, os demônios faziam o que queria lá naquele lugar. Quando ele botou o pé em Gadara, eles vieram se prostrar diante dele. O diabo está me ouvindo, ele sabe o que é isso. Eles ofenderam Yeshua? Se prostraram, porque Deus deu uma ordem, mesmo como homem, que todos os anjos o adorem. Ó. O demônio é anjo, tem que adorar ele. Se prostraram diante dele e pediram, não manda lá para o abismo, não. O abismo é onde? Guiena. Você sabe que hoje eu vi o moço falando que o diabo está no trono, lá na Guiena. Que é isso, no inferno? O inferno é lugar. Gente, isso é o maior erro. Lá é lugar de prisão, o diabo está aqui na terra. Ele está aqui, mas ele não pode nos tocar, porque sai luz de nós. Nós temos a presença do Filho do Deus vivo em nós. Ele nos deu autoridade sobre todos os demônios. Não é para você ficar alegre com isso, não. Fique alegre, seu nome está escrito no livro da vida no céu. Porque Deus, o Criador, pronuncia o seu nome no céu. Porque está orando, o Senhor fala lá, ô Rafael, vai lá. Dá ordem ao anjo, o anjo vem e opera. O diabo, nem suas hostes, nem principados e potestades podem causar dano algum a nós. Não pode. Gente, nós precisamos entender isso dentro do nosso coração. Isso tem que ser normal em nós. Tem nada que tem medo de demônio, ficou no escuro, tem medo de escuro. Para com isso, amarra os demônios, manda tudo embora. E eles têm que sair. Eles não podem ficar. A gente já está muito fraquinho, a gente já tem que expulsar os demônios de toda essa rua aqui, dos vizinhos, da frente, de trás, da frente, daqui desse lado, da rua, já tem que mandar sair. Nós estamos chegando, sai. Tem que sair em nome de Yeshua. Tinha alguém fazendo um despacho ali. Falei, Senhor, rejeito isso em nome de Yeshua. Nunca mais vai fazer. Sumiu. E não faz mais. Não faz. Entra aqui e vai embora. Ah, não sei o que está acontecendo. Não consigo fazer aqui. Não vai fazer. Você crê nisso? Não vai fazer. É em nome de Yeshua que estou falando. Não vai fazer. E se insistir, vai sofrer. Em nome de Yeshua. Deu para entender? E além de sermos uma milícia mais que vencedora, como está escrito lá em Romanos, é interessante, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedor está abaixo. Nós somos mais que vencedores, cara. Diga, eu sou mais que vencedor. Está escrito. Você crê na Bíblia? Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, em tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele te amou. Ele te deu isso, te deu vitória. Nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entender essas coisas. Não sei se você sabe que a sabedoria de Deus esteve oculta por séculos. Isso está escrito lá em Romanos 2,7. Mas falamos de sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Além de nós estarmos numa posição de excelência, e sermos milícia, nós, milícia de Deus, recebemos uma função que eu chamei de honrosa, que é manifestar a sabedoria de Deus aos principados e potestades de nossos inimigos. Eles não conhecem o poder e a sabedoria de Deus. Somos nós, por meio de nós, sentados nas regiões celestes, somos nós que revelamos e mostramos para ele a sabedoria de Deus. E quem é a sabedoria de Deus? Yeshua HaMashiach. Então, através de nós, eles reconhecem Yeshua, o Filho de Deus. Isso é uma honra. Não foi aos anjos que ele falou. Foi a nós. Você quer ver?
está escrito lá em Efésios 3, de 10 a 12, para que agora seja manifesta a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Você é a igreja? É claro que não está a igreja aqui. É por meio de nós. Aos principados e potestades nas regiões celestes. Nós guerreamos com eles. E quando eles olham para nós, o que ele vê? A multiforme sabedoria de Deus em nós. Nós somos um perigo. O diabo e seus anjos, principados e potestades, têm medo de você. Você sabia disso? Eles têm medo de nós. Porque para nós, eles estão despojados. Estão sem nada para lutar contra mim e contra você. Rafael, mas ele falou que vai me matar. Não pode. Só se você está ajudando ele lá. Só se você é agente secreto. Aí ele pode te matar. Agora, se você não é agente secreto e anda segundo a vontade de Deus, meu irmão, ele não pode nem olhar para você, te digo a verdade. E quando nós passamos, os demônios saíam, não é assim que acontecia lá? Por quê? Porque neles, naqueles que creem, é manifesta a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades. Nem é diante dos homens, é diante dos principados e potestades. Sabe por que não é diante dos homens? Porque ele disse que habita em nós. Está em nós. Gente, isso é um tesouro. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos viver isso. Isso é um tesouro. Segundo o eterno propósito que fez em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Você tem fé em Yeshua? Então você é isso aqui que está escrito. Se eu tenho fé em Yeshua, é assim que é. É assim, não fica murcho e com medo não. É assim que é. O diabo está nu diante de nós, despojado de suas armas, despojado de sua armadura, despojado dos seus bens. E os despojos nos pertencem. Inclusive a casa dele vai ser dada para nós. E fica um monte de gente com medo do diabo. Com medo do diabo, não ora não, porque eu comecei a orar e o diabo pegou, porque você obedece a ele. Porque se tu não obedece a ele, não pode fazer nada. Ou melhor dizendo, ele tem que fazer aquilo que eu mando. Você crê nisso? O diabo tem que fazer aquilo que nós mandamos. Porque Yeshua nos deu autoridade para isso. Meu irmão, se você entender em seu coração essa verdade hoje, eu vou dizer uma coisa para você, você terá grandes vitórias na sua vida. Pois o diabo não tem mais autoridade sobre nossas vidas. O diabo não pode amarrar nada, nem processo na justiça, como esse pessoal fica falando. Ele não pode tocar em nada que é meu. Nada, nem nos meus filhos, nem na minha mulher, nem nos meus bens, em nada que é meu. A não ser que Deus permita. E se Deus permite, é porque Deus tem uma razão. Não permitiu para Jó? Então, e Jó não humilhou o diabo? Glória a Deus. Assim faremos também, porque não levamos nada dessa terra. Se Deus quiser tirar, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo não pode encostar em nenhum de vocês. Não importa se potestade ou principado, todos eles estão despojados e exibidos publicamente. Por que exibido publicamente? Todo mundo vai ficar sabendo. Tem um texto que está, não sei se é em Apocalipse, que diz assim, é tu que debilitava as nações? É tu? Não é nada lá. Sabe por quê? Ele está despojado da sua autoridade, do seu poder, das suas armas, das suas armas e da sua armadura. Não importa, pode ser o maior número de demônios que for. Não importa, eles estão despojados de sua armadura, arma e bens. E foram exibidos publicamente em derrota por Yeshua HaMashiach, o Filho do nosso Pai Celestial, Shabbat Shalom.
Glória a Deus. Vamos aprender isso. A Unico também tem autoridade.